Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais essa escola dominical. E nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está ali em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, né? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? E nós podemos ver essa alegria na vida de Paulo, né? Interessante, meu querido, que Paulo mesmo, estando passando por circunstâncias terríveis, né? Estando preso, Paulo sempre motivava os crentes, né? A igreja a se alegrar diante de Deus, né? A se alegrar diante de Deus. E nós podemos ver na vida de Paulo, né, a força do Senhor, a alegria do Senhor na vida de Paulo, né? No livro de Neemias, né, capítulo 8, versículo 10, Neemias também fala para aquele povo, né, a não se entristecer, né, mas porque a alegria do Senhor era a força dele, né? E nós podemos ver essa alegria, essa força do Senhor na vida de Paulo, né? E através da vida de Paulo, Paulo vai motivando os crentes, né, as igrejas, a continuar firmes, alegres na presença de Deus, né? Buscando o conhecimento do Senhor, buscando a confiança no Senhor e principalmente, meu querido, né, buscando a obediência à palavra de Deus, né? E que nós possamos realmente buscar, né, essa força do Senhor para dentro do nosso coração, da nossa vida, né? A alegria do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, né? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, né? E que receba o nosso louvor e receba a nossa adoração, né? E que nós possamos sempre nos alegrar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por mais um dia. Agradecemos ao Senhor pela bondade e pela misericórdia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Receba agora, neste momento, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo, fale a cada coração nessa manhã. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar e adorar e exaltar o nome do nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Deus forte, né? É o nosso príncipe da paz, o nosso bom pastor, né? A nossa brilhante estrela da manhã. Jesus, o teu nome é precioso. Vamos cantar esse canto, meus irmãos. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre estás. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sequeno e Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle estás, meu Deus. Tu
estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém, né? Deus, venha nos abençoar. E que essa união, meu querido, jamais falte no nosso meio, né? Olá, bom dia, bem-vindos. Que bom que você pode investir um pouco do seu tempo no seu crescimento pessoal, no seu crescimento familiar. Aqui no canal da Igreja Presbiteriana Água Viva você vai encontrar lições bíblicas aplicadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos. Há aqui uma parte do nosso canal destinada ao Ministério Infantil. Lá você vai encontrar lições poderosas que vão ajudar as suas crianças no crescimento espiritual, vai lhe dar material, inclusive, para você investir em cultos domésticos, em devocionais, em família, seja qual for o nome que você quiser dar ao encontro que você faz na sua casa com seus filhos e família para juntos glorificarem o nome do Senhor. Quero pensar com você hoje de manhã sobre algo muito interessante. Pense comigo. Imagine aquela situação que cometeram contra você, que lhe privou da companhia de pessoas que você amava muito, que lhe expôs a uma situação de risco de vida, perigos terríveis, privações, sofrimento, dor. Conseguiu imaginar? Bom, agora vamos para o outro lado. Imagine comigo que você tem a chance de retribuir àquela pessoa o que ela fez contra você. A história andou, o mundo girou, as coisas aconteceram e agora você tem a chance de ir à forra, de dar o troco. O que você faria? Qual seria a situação? Qual seria a sua reação? Como você se comportaria se hoje você tivesse poder para devolver a quem lhe feriu, a quem lhe magoou, a quem lhe tomou o que era importante e precioso para você?
como você daria um troco a essa pessoa? Como você reagiria com ela se você tivesse condições de superá-la, ou se você tivesse condições de dar a ela um troco à altura? Qual seria esse troco? Nós vamos pensar num personagem bíblico que teve essa situação, que viveu essa situação. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. A partir do versículo 15, o texto nos diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus, diz teu pai, que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes que agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, e vós outros, e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu fico aqui pensando na postura de José. Esse José que a Bíblia se refere aqui é o José do Egito, aquele que foi vendido por seus irmãos como escravo, aquele que foi parar na casa de Potifar, e que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e não conseguindo, inventou acusações contra ele. E ele mais uma vez foi preso, e lá na cela, durante um tempo, permanecendo fiel ao Senhor, começou a governar a cela. E mais tarde, quando o faraó teve um sonho, ele foi lá e interpretou o sonho, e mais tarde se tornou alguém de extrema importância na corte do Egito, ao ponto de governar boa parte do Egito. Ele estava, apenas ele, abaixo do faraó, e ele falava em nome do faraó. E vieram os anos de seca, e vieram os anos de fome, e por causa da sua maneira de conduzir as coisas, muitas pessoas foram salvas. E por providência divina, os seus irmãos foram ao Egito buscar comida. E nós conhecemos a história. José aqui recebe a notícia de que seu pai havia morrido. Seus irmãos, muito preocupados, pensaram: ele vai nos devolver todo o mal que nós lhe fizemos. E aí eles mandam os emissários com a notícia da morte do pai, com a promessa e com o pedido do pai antes de morrer. Em seguida, eles se apresentam a José prostrados e se apresentam a ele como seus servos. Versículo 18 diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. José tem ali a chance
de devolver todo o mal que havia sido feito contra ele. Todo o mal que havia sido pensado e articulado contra ele. E aí José, diante disso, tem uma postura que para mim é extraordinária. Versículo 19, o que diz o versículo 19? Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José entendia que Deus é o seu justo juiz, que no tempo certo Deus trataria todas as coisas, que no tempo certo Deus tratará todas as coisas. Mas algo tremendo na vida de Jó, que nós aprendemos nessa situação aqui, é que ao apresentar a sua situação diante de Deus, Deus mudou o coração de Jó. De Jó não, de José. Deus mudou o coração de José. A situação era uma situação de vingança pessoal, de forra, de algo justo, porque afinal de contas ele foi vendido como escravo por seus irmãos de maneira injusta. E aí o que é que ele faz? Ele diz: olha, acaso estou eu no lugar de Deus? E Jó não só não quis ter seus irmãos como servos, José não só não quis ter seus irmãos como servos, como ele não lançou na cara deles a sua culpa, nem nada do tipo, mas diferente disso. Versículo 20 diz: vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Jó conseguiu ver a mão de Deus no meio daquela situação toda e como Deus o conduziu em vitória. Versículo 21, o texto diz: não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que testemunho poderoso o de José. Que testemunho poderoso foi esse? Que intervenção poderosa Deus fez na vida deste homem. Eu fico pensando nas nossas vidas e nas muitas situações que vivemos. Eu ouvi uma história hoje que a vida é muito curta e que não vale a pena brigar por algumas coisas. Eu concordo em partes. Tem algumas coisas que dá vontade de brigar, sim. Que não dá vontade de abrir mão do direito, da razão. Não dá. Mas com Jesus, com Deus agindo na história, como nós vimos aqui na história de José, essa coisa passa a ter um significado diferente. José entendendo que Deus o havia conduzido de uma forma diferente daquilo que seus irmãos intentaram contra ele, tendo Deus mudado o coração e a mente de José, ele decidiu cuidar dos seus irmãos, e não só cuidar e sustentar, mas ele também decidiu e falou e ministrou aos seus corações. Essa ideia de ministrar, de consolar e falar aos seus corações é algo divino. É algo que só consegue quem é guiado por Deus. E eu queria pensar mais uma vez, voltar na minha pergunta inicial: e você, como está, como ficaria? Eu não sei qual foi a sua resposta, mas quando eu me fiz essa pergunta, eu, para minha vergonha, me vi dando respostas diferentes da de José. E nós precisamos ter coragem
de olharmos para dentro de nós e pedirmos a Deus que mude isso, esses sentimentos ruins que tanto permeiam as nossas vidas, que tanto influenciam nas nossas decisões. Vamos pedir a Deus que nos ajude nesse processo, que nos ajude a perdoar, que nos ajude a cuidar de quem já nos fez mal e de que em algum momento Deus nos dê condições de falar e consolar o coração daquelas pessoas. Isso só é possível em Deus. E eu quero orar por você, para que Deus também nos dê condições de vivermos assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bondoso, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua provisão, pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos e fazermos de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a decidir da maneira correta, dá-nos a motivação correta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus fale ao seu coração, fale à sua família, em nome de Jesus. Abraço.